Boa noite a todos, bem-vindos. Sintam-se abraçados por toda a equipe de encarnados e desencarnados que estão aqui conosco. Hoje nós escolhemos um tema que nós ouvimos há um certo tempo, uma fala do Simão Pedro. Quando vocês quiserem ouvir uma fala boa, diferente, com conteúdo sobre o Evangelho, pesquisem lá no Google Simão Pedro, a gente indica. E ele começa com uma frase do espírito de Joana de Ângeles. Eu não sei qual é a obra que está. Eu vou ler bem devagarzinho. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal, aquele que me prejudica verdadeiramente, é o mal que eu faço, pois me torna um ser mau. Mal de que opõe-se ao bom, ao correto. O mal, quando eu prejudico alguém, quando eu faço mal a alguém, eu me torno uma pessoa malévola. Aí eu lembrei da personagem da Bela Adormecida, a Malévola, que a Jolie interpretou, né? Todo mundo fixou bem aquela imagem. Então, quando nós somos maus para alguém, nós somos pessoas malévolas. Mas quando as pessoas nos prejudicam, eu não estou me transformando em alguém ruim. Quem está se prejudicando, quem está se envolvendo com o mal e fugindo do bem, é essa pessoa. Aí, ele contou uma história de Sócrates, até bem conhecida a todos nós. Sócrates viveu no ano 300 antes de Cristo, lá em Atenas. Atenas é considerado o berço da filosofia para o Ocidente, né? Tudo que nós temos de filosofia teve como base lá. E Sócrates é o número 1, o top dos filósofos. Só que na época dele, ele falava muito com os jovens, né? A maêutica socrática, isso. Pergunta e resposta, que é até a base da doutrina espírita, né? O livro dos Espíritos é pergunta e resposta. Os educadores trabalham muito com isso. Só que na época o pessoal não gostou não. Porque o Sócrates começou a fazer os jovens a pensarem, a questionarem o sistema, que na época assim, o cara era o mais velho, era o que mandava, não podia ser questionado. E o Sócrates começou a fazer com que os jovens pensassem por si só, questionassem. O que aconteceu? Sócrates, é o seguinte, ou tu vai lá e diz para o público que tudo que tu falou é errado, ou tu vai ter que tomar, a tua pena vai ser tomar um veneno chamado cicuta. Sócrates falou, tudo bem, eu vou tomar a cicuta, porque eu não vou contra aquilo que eu sei que é verdadeiro, que é o bem, que é o correto. Eu não sabia, mas a cicuta não mata imediatamente. Diz que Sócrates tomou a cicuta hoje e só foi morrer no dia seguinte. Veja o sofrimento que ele passou. Mas conta essa história que Sócrates estava na prisão e a mulher dele chorando. Por que você chora, mulher? Sócrates, tu tá preso. Todo mundo tá preso num corpo. Eu, você, todos. Sócrates, você está preso na prisão. Eu e todo mundo que está preso aqui também. Então, já dando, né, que ele não era o único. Mas Sócrates, você foi preso injustamente. Ele vira para a mulher e fala assim, você gostaria que eu fosse preso justamente? Se ele tivesse errado, ela estaria mais satisfeita? Choraria menos, mais convencida? Ele estava sendo preso injustamente. E ele honrou, ele morreu. E graças a essa atitude dele, a verdade dele prevaleceu. E contam os espíritos que Sócrates é o espírito encarregado por Jesus para toda a área da educação no planeta Terra. Allan Kardec faz parte da egrégore de Sócrates. Sócrates aparece em vários textos do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns também, não lembro, mas Livro dos Espíritos eu tenho certeza. Então vejam, se ele tivesse vacilado. Aí o Simão Pedro faz essa reflexão, Sócrates teve abnegação. Eu não entendi. Fui lá no dicionário ver o que é a palavra abnegação. É quando a gente abre mão dos nossos interesses, do nosso egoísmo em favor de alguém, de uma causa, de uma ideia, de uma ética. Foi o que ele fez. Ele abriu mão
do corpo, do corpo físico, porque ele tinha certeza que ele era um ser imortal, em favor dessa verdade, desse interesse. Claro, estamos ainda caminhando em direção a essa certeza, essa fé, né? Mas esse é o caminho. Porque Sócrates ele deu um testemunho para a verdade e para a justiça. E nós temos então um convite para uma reflexão. O que nós devemos vencer em nós? O mal. Não o mal do outro. Nós não temos que combater o outro. Não combater o mal do mundo. Né? A gente fala muito, quase todo dia, né? Ai, o mal está vencendo o mundo. E esquecemos de olhar que nós ainda possuímos esse sentimento de dentro de nós. Tudo bem, é a fase evolutiva, né, que estamos, mas nós temos que reconhecer o mal. Mas qual é a primeira reação nossa quando alguém nos prejudica? Seja pisando no calinho, roubando dinheiro, nos traindo, nos abandonando, enfim, cada um aqui poderia dar. O que a gente faz, Paty? Qual é o primeiro pensamento? Por que comigo? Ué, por que eu sofri essa injustiça? Qual é o segundo? Por que não foi com ele, com ela? Por que teve que ser comigo? Terceiro, muito comum. Por que Deus permitiu que isso acontecesse se ele é tão bom e justo? Aonde está a justiça de Deus? Então eu não acredito mais em Deus e viro as costas ao Pai. O domínio do mal será diminuído com a nossa atitude de compreensão. Que compreensão? Quando que nós vamos aceitar, compreender aquilo que vem de fora, das pessoas, do mundo, que dói, que fere, mas que não me faz uma pessoa mal? O que nós temos que compreender? Que entre ser mal e fazer o mal, mais vale você ser o objeto que está sendo ferido. Deu para entender? Coisa de doido, né? Eu? Não tá doido? Por quê? Porque se você reage, você está sendo tão mal, tão malévolo quanto o outro. Mas a gente, na hora do desespero, da revolta, nós não compreendemos isso. Que nós nos tornamos igual ao agressor, muitas vezes pior. E nós falamos que estamos fazendo justiça. No entanto, os Espíritos nos esclarecem que nós estamos sendo o quê? Justiceiros. E aí carregamos, né, Pedro? Séculos e séculos nas costas, fomentando essas injustiças porque alguém me prejudicou. E Chico dizia que muitas vezes ele chorou porque ele foi agredido, falaram mal dele, deturparam tudo de bom que ele fazia, mas que ele abençoava essas lágrimas, porque ele já não estava provocando lágrima em ninguém. Já pararam para pensar isso? A gente para pensar um pouquinho em que nível a gente está? A gente está provocando lágrima nos outros? Não. Ah, mas as pessoas me prejudicam. Já é um bom passo. Porque você não está mais ferindo, não está sendo mais malévolo. Porque você já está compreendendo a proposta de quem? De Jesus. Convidamos a todos para lerem o Sermão do Monte, do início ao fim, que está lá na Bíblia. Por favor, chefe. Mateus 5, 6 e 7. Sim. Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, que é o código moral divino. Primeiro vai falar da humildade, a resignação, a mansuetude e a justiça. Tem o pessoal que fala que é um degrauzinho, né, das virtudes para nós chegarmos na perfeição. Então vejo que para ser justo, tu tem que ir angariando se tu não é humilde, né? Se você não é resignado, se você não é manso, ser justo vai ficando cada vez mais difícil. Mas essa foi a proposta de Jesus para todos nós. E ele não deu nada que nós não tivéssemos aptos, capazes de fazer. Só que exige esforço, muita renúncia, silêncio, reflexão, oração, mudança de atitudes.
Pois estaremos compreendendo e ensinando para os outros que não é o ato, mas a feitura dele. Deus, está lá no Livro dos Espíritos, ele não julga o ato, mas a intenção de cada um de nós. Tem isso também na justiça. Aquele jovem que comete um crime, um furto, mata alguém porque estava na fissura da droga. Matou alguém. Eu, numa explosão colérica, conhecendo Jesus, a doutrina, numa explosão colérica, vou lá e dou um tiro no Pedro porque o Pedro não concorda da política comigo. Que a gente sabe o que acontece. O ato é o mesmo, tirar a vida de alguém. Mas a feitura, quem fez, qual a intenção, o grau de comprometimento. Então vocês vejam que a gente tem que ir aprofundando o nosso conceito de justiça, de responsabilidade. Por isso que só a justiça pertence a Deus. Nós ainda queremos ser justiceiros. Se alguém ainda pisa no meu calo, eu vou lá e quero pisar nos 2 pés. Sem essas virtudes, não faremos justiça, seremos justiceiros. Sem bondade no coração, não teremos justiça. Praticar a justiça após ser injustiçado é um ato de grandeza. Por quê? Por saber o quanto é danoso a injustiça. Alguém te prejudicou, foi injusto contigo, dói. Então, quando você não retribui, quando você não age mais, demonstra que a gente está entendendo, compreendendo que o mal não pertence mais aos nossos corações. Por isso que nós todos os dias estamos sendo testados por pequenas, médias e grandes injustiças. Só assim para a gente ver se a gente já entendeu que não vale a pena retribuir o mal com o mal. É difícil? Como diz a Vlad, é trabalhoso. Exige atenção nossa todo instante, porque a nossa tendência ainda é revidar. Ainda é revidar de todos nós. Mas nós já temos que ir assimilando esses conceitos. Não vale a pena. Eu vou ser igual àquela pessoa que gritou comigo no trânsito. Aquele que não me pagou a dívida. Aquele que traiu a minha confiança na parte afetiva, no âmbito familiar. Eu vou querer ser igual a essa pessoa? Porque quando a gente passa para fazer justiça pelas próprias mãos, com certeza nós vamos agir igual a essa pessoa ou pior. E vem a doutrina espírita em nossas vidas nos ajudar ainda a compreender os mecanismos de justiça, que é a reencarnação. Que a gente não entende que Deus não faz nada. Né? Não é que Deus não faz nada com a guerra, com o político corrupto, com aquele que maltrata a criança, idoso, enfim, são vários exemplos. Com a lei da reencarnação, que a doutrina espírita nos explica, que ninguém foge da lei de justiça. Deus não quer a morte, né? Deus não quer a morte. O Pai não quer a morte do pecador, mas a sua fim do pecado. Então Deus nos educa de vários recursos, só que nós não entendemos. Nós não sabemos o que fizemos em outras existências, mas os Espíritos nos explicam, é só você parar um pouquinho e ver as tuas tendências, boas e negativas, que tu vai ter menos uma ideia do que tu gostava, fez ou não fez, o que te satisfaz. O que a gente pensa quando liga a televisão e vê um caso ruim de injustiça? Qual é o teu primeiro ato? Querer matar aquela pessoa? Ou rezar para aquela criatura? Talvez o primeiro pensamento ainda seja querer matar, mas quando a gente lembra das lições de Jesus, desse ambiente aqui, a gente reza. Pede desculpa, ai Deus, por que eu ainda pensei? Mas eu já rezo. Então, esse exemplo são exercícios nossos. E nós estamos num tratamento espiritual.
Estamos na casa de Jesus pedindo humildemente amparo às dores da nossa alma. Como nós temos tratado aquele lá fora conosco? A gente recorda uma outra passagem de Jesus, né? Uma passagem que ele conta que uma pessoa devia para o Senhor, não lembro direito, 100 contos, sei lá, o Senhor perdoa. Aí ele sai na rua e encontra alguém que era menos da metade que devia para ele. Ele meteu o pé no pescoço e tu vai me pagar, senão tu vai ver. Aí as pessoas observando foram lá no Senhor e falou: olha, tu perdoou a dívida dele, ele perdoa, não perdoa outro. Aí o Senhor chama e é rigoroso com esse primeiro. E é isso que muitas vezes funciona conosco. Nós pedimos perdão a Deus das nossas faltas. Entre a justiça, né, tem a misericórdia. Deus é misericordioso, nos dá oportunidades de reparar pelo trabalho, pela renovação. Mas quando alguém que nos machucou bate a porta do nosso coração, pedindo perdão, ouvindo, a gente despreza, retribui na mesma moeda. Aí vem a lei, aí nós vamos cumprir até o último centavinho, como uma lição para que nós sejamos misericordiosos. A nossa justiça, a justiça de Deus é misericordiosa e bondosa. É esse caminho que a gente tem que seguir. De novo, é difícil? É. Porque tem dores, pessoas que nos ferem profundamente. Mas Jesus mostrou o caminho. E com ele, nós vamos angariando forças íntimas para combater este mal interno em nós. E nós vamos encerrar com o apóstolo Paulo, deixa eu ver a cola aqui, que ele chama de virtude ativa, caridade no Instituto do Espírito. Está na primeira epístola dos Coríntios. Então, a caridade no Instituto do Espírito. Quando você pratica a justiça, você está exercendo a caridade para você mesmo. Não é para o outro. Ainda tem um quesinho de egoísmo, né? Mas Deus utiliza esse egoísmo para a gente crescer. Sendo justo, eu estou sendo caridoso para comigo mesmo. Leiam durante a semana. Quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, leia pequenas partes, trechos. As orações diárias são importantes. Tragam a garrafa com a água fluidificada como complemento de tratamento. Quem puder frequentar a reunião doutrinária também é um complemento. E procuremos lembrar de Jesus. Quando nós estivermos indo novamente para as velhas tendências do revide, da revolta, do ódio, vamos lembrar de Jesus e dos seus ensinamentos e pense assim: eu não quero mais ser justiceiro, eu quero aprender a ser uma pessoa justa. Obrigada a todos.